Em várias culturas, o vinho sempre foi uma bebida sagrada associada ao divino e ao prazer. Muitos povos antigos acreditavam que os deuses tinham um papel direto na criação do vinho e na sua disseminação entre os mortais. E hoje, no podcast da Revista Adega, convidamos vocês para uma viagem no tempo para conhecer as divindades do vinho de diferentes civilizações. Esse episódio é um oferecimento de Cali Terra, uma reserva de respeito. Começamos com o que é provavelmente o mais conhecido, Dionísio para os gregos ou Baco para os romanos, uma das figuras mais intrigantes e complexas da mitologia. Dionísio era o deus do vinho, mas também do êxtase e da transformação, filho de Zeus e da mortal Semele. Hera, esposa de Zeus, enciumada pela traição do marido, engana Semele, que acaba pedindo para ver Zeus em sua forma divina. Zeus, então, aparece em todo o seu esplendor e Semele não resiste à luz, morrendo no instante. Zeus então retira o filho do ventre da mãe e o costura em sua própria perna até que ele possa nascer. Apesar de existirem outras versões do nascimento de Dionísio, todas convergem quanto à descoberta do vinho. Conta-se que, enquanto viajava, Dionísio encontrou uma planta de videira e a colocou dentro de um osso de pássaro para protegê-la. Quando a planta começou a crescer, ele a transferiu para um osso de leão e depois para um osso de burro. Quando finalmente colheu as uvas e fez o vinho, observou que a bebida trazia efeitos variados. O primeiro gole tornava a pessoa leve e alegre como um pássaro. Com mais vinho, a coragem surgia, como a força de um leão. E por fim, o excesso deixava o bebedor em estado de torpor, como um burro cansado. Finalizando com Dionísio, temos a lenda da Pedra de Baco. As histórias dizem que o deus se apaixonou por uma ninfa, que ao tentar fugir de seus avanços, foi transformada em um cristal de ametista. A ametista tem o seu nome originado de não, e metusken, intoxicar, sendo considerado um amuleto contra a embriaguez. Segundo a lenda, Baco ou Dionísio teria mergulhado a pedra em vinho, daí a coloração avermelhada. Em outra versão, a pedra é quem transforma a água em vinho, dando origem à bebida. Agora cruzamos o Mediterrâneo e chegamos ao Egito Antigo, onde o vinho era uma bebida destinada apenas à elite. Aqui encontramos Osíris, o deus da vida, da morte e da fertilidade. Para os egípcios, Osíris era uma divindade ligada ao ciclo da vida e dizia-se que ele próprio ensinou aos homens o cultivo da videira. Mais do que apenas uma bebida, o vinho para os egípcios representava o sangue do próprio Osíris e simbolizava o renascimento especialmente nas cerimônias de morte e passagem para a vida eterna. A cada gole, os faraós se aproximavam do deus, reafirmando seu papel de intermediários entre o céu e a terra. Continuando nossa viagem pela Itália Antiga, encontramos Fufluns, o deus etrusco das festas e da alegria. O nome pode soar estranho, mas Fufluns desempenhava um papel importante para os etruscos, povo que viveu antes dos romanos. Ele teria sido filho de Semla, a versão etrusca de Semele, mãe de Dionísio. Fufluns era associado à felicidade e à celebração da vida, refletindo uma visão mais terna e familiar do vinho, ligado ao prazer das pequenas alegrias cotidianas. Em sua adoração, os etruscos celebravam a fertilidade e a abundância em um ambiente de simplicidade e conexão com a natureza. Para os antigos persas, o vinho teria sido descoberto pelo rei Jamshid, que acidentalmente deixou com que suas uvas guardadas em uma ânfora fermentassem. Quando uma das concubinas do rei bebeu do líquido no fundo do recipiente acreditando ser veneno, sentiu uma inesperada euforia. Ela então compartilhou o vinho com o rei, que gostou tanto que criou uma adega no palácio. Em uma outra tradição persa, Ahura Mazda, o deus criador do universo e da vida no zoroatrismo, é associado ao vinho como símbolo de sabedoria ou até mesmo de embriaguez. Já na China, o deus Lan Caiho ou Lan Caihe, um dos 8 imortais do taoísmo, é o equivalente a Baco, conhecido por ser um deus beberrão que vivia cantando nas praças e falando sempre a verdade. Por fim, nas escrituras bíblicas, o vinho é associado a Noé, a primeira figura bíblica conhecida a plantar uma vinha e produzir vinho. Após o dilúvio, Noé embriagou-se com o vinho que ele próprio fez, sendo o primeiro viticultor registrado. O livro de Gênesis diz: "Começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e ficou nu em sua tenda." Esse episódio revela a dualidade do vinho, que representa tanto a abundância quanto a vulnerabilidade humana. E hoje, mesmo com todos os rituais antigos ficando para trás, o vinho ainda é um elo que conecta pessoas ao redor do mundo. É fascinante perceber que, ao beber vinho, seguimos de certa forma uma tradição que remonta a milênios. Seja em festas de celebração ou em momentos íntimos, o vinho ainda carrega a aura de algo que transcende o material, algo que nos aproxima do sagrado. Afinal, o vinho é uma bebida que nos acompanha nas vitórias, nas tristezas e nos momentos de partilha.
Obrigado por ouvir e acompanhar nossa jornada entre o profano e o sagrado, onde cada gole tem uma história e uma cultura associada. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei e comentário. Isso é muito importante para continuarmos produzindo nossos vídeos para você. Para mais conteúdos como este, confira nossas playlists e as descrições dos vídeos com as matérias originais da revista Adega. Um forte abraço e saúde. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de Cali Terra, uma reserva de respeito.